Doutor Jorge, seja muito bem-vindo aqui no Médico Celebridade Cast. A primeira pergunta talvez seja a mais difícil, porque eu sei que ela é a mais extensa. Fala um pouquinho sobre como você conseguiu chegar nessa condição de médico celebridade, que nada mais é do que viver de consultório, viver de consultório particular, conseguir chegar nesse nível. Conta para mim um pouco dessa sua história, essa sua jornada desde o começo, quando você pegou aquele diploma na mão, que nada mais é também do que as chaves de um consultório, o seu CNPJ, aquela responsabilidade que a gente sabe que todo médico tem quando ele pega esse CRM na mão, até hoje, até o seu consultório. Como é que foi que aconteceu essa construção? Vamos lá, então. É uma satisfação, né, estar aqui conversando com você. Muito obrigado pelo convite. Então, eu sou daqui de Aracaju, né? Fiz faculdade aqui em Aracaju mesmo, na Universidade Federal. E após a formação de graduação, fui para São Paulo. Morei 6 anos em São Paulo fazendo a residência médica, a especialização, e voltei para cá. E quando a gente volta, né? A gente cai de paraquedas na nossa cidade de volta. É claro que você acaba tendo, como eu morava aqui em Aracaju, tinha alguns contatos prévios, então, de certa forma, até facilita iniciar em algumas portas. As portas se abrem um pouquinho, né? Mas no início tudo é muito difícil. Então, eu voltei da residência, como eu sou pneumologista e clínico, né? Então, no início, o consultório praticamente não funciona, né? E eu praticamente, durante uns 3 a 4 anos, o meu forte foi dar plantão para sobreviver. Creio que não sou eu todo especialista, né? Quando está voltando, e não tem uma... A não ser que se eu tivesse um pai médico, uma família médica, que tivesse mais assim, eu sou o único médico da família. Então eu caí de paraquedas e fui dar plantão. E, claro, e concomitantemente, eu fui organizando aos poucos o consultório, né? E os convênios começam a se abrir, então é a fase de convênio, né? No início não tem como você começar consultório só particular. E eu tive um apoio, né? Assim, realmente aqui eu reconheço... Tem um colega aqui que é proprietário de uma grande rede hospitalar e de clínicas, ele Dr. Wagner, né? Deixar aqui minha gratidão. Ele realmente me deu o braço direito, né? Então ele me ajudou bastante nesse início aí de consultório. Então o consultório começou a andar devagarzinho, enquanto eu vivia de plantão, o consultório ia andando devagarzinho. E após mais ou menos uns 5 a 7 anos de dando plantão, 5 anos na verdade, eu decidi investir no consultório, né? Então eu decidi realmente que eu iria sair do plantão nesse nível. 5 anos após, já tinha um consultório andando, só que com convênio, muito convênio, né? O forte daqui de Aracaju é a Unimed. Então, na época, eu consegui entrar na Unimed, e até para entrar na Unimed aqui era difícil, porque é uma seleção, tal, cooperativa, mas eu consegui entrar e era o sonho, pelo menos na minha época, era o sonho de todo recém-chegado na cidade, era ser credenciado à Unimed, né? E eu consegui. Então, quando eu entrei na Unimed, eu vi que realmente eu teria um volume de paciente suficiente para eu poder me manter, enquanto eu fui desmamando os plantões, né? E foi o que aconteceu. Então, foi aí que o consultório começou a engrenar e eu saí dos plantões. Então, aí eu fiquei nessa de atendendo convênio por mais ou menos uns 5 anos. E foi quando eu decidi que falei, não, agora eu vou começar a dar um próximo passo, né? Foi quando eu comecei a sair dos convênios. Eu vi que já tinha uma boa clientela e eu comecei a sair dos convênios. E mais ou menos, como eu já falei lá no grupo, né, tem mais ou menos 10 anos que eu não atendo mais, né, convênio. Então eu consegui chegar nesse nível, tem uns 10 anos que eu não atendo mais convênio. A questão do marketing médico, né, essa divulgação, realmente é a coisa mais recente, né? Para mim, despertou, tem uns 2 anos, principalmente de 1 ano para cá, quando a pandemia veio, que aí realmente
me deu um startzinho de fazer algumas mudanças, né? Mas, assim, até então, era consultório e divulgação de boca a boca. O meu forte sempre foi boca a boca, né? De paciente. Eu nunca trabalhei em marketing, né? Como eu estou trabalhando agora, depois que eu conheci você, né? O curso e tal. Mas eu nunca trabalhei o marketing, assim. Mas, assim, eu consegui evoluir bem, né? Nesses últimos anos. E aí, só atendendo particular, fazendo um valor diferenciado para os pacientes que têm convênio, né? Eu sempre trabalhei nessa questão, nessa diferenciação de valor. Eu acho que isso também acabou fidelizando muito os meus pacientes que eram de convênio. E quando eu saí, eles continuaram comigo, facilitou de certa forma, né? E também facilitou a chegada de novos pacientes. Essa questão de você disponibilizar um honorário um pouco diferenciado para aquele paciente que já paga uma mensalidade de convênio, né? E que às vezes reclama, mas eu já pago o convênio, vou ter que pagar a consulta e tal. Então, isso, de certa forma, facilitou também para mim nessa primeira etapa aí de construção do consultório, assim, mais independente de convênios, né? Independente de planos de saúde. E é isso. E a questão do marketing, de começar a me expor mais, de colocar o meu nome, né? É mais recente, entendeu? É mais recente. É mais ou menos essa a minha trajetória. Maravilha, ótimos insights para a jornada. Eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles, principalmente esses momentos de transição. Sim. Porque, né, Jorge, é muito claro para a gente, depois de ouvir tanta história de médico, que essa transição ela acontece naturalmente, ou na verdade, geralmente ela acontece dessa maneira. Começo no plantão, de lá eu tenho sonho, tenho só um período no meu consultório, começo a atender, do nada eu começo a ter que ter volume, aí eu vou para os convênios, aí uma hora eu quero fazer a transição do convênio para o particular, e chega uma hora que eu também não é só particular, simplesmente agora eu quero fazer só esse serviço, são aqueles que eu quero me especializar cada vez mais. Isso vai acontecendo. Só que são transições que quando a gente fala assim, ela aconteceu, parece que foi do dia para a noite, ou quando a gente fala o que fez, parece que é uma coisa tão simples, vou parar de atender convênio, ou vou começar a atender convênio. Só que o médico demora até 2, 3, 10 anos para migrar, para tomar essas decisões. Se a gente pudesse pegar, eu trouxe aqui você para conversar, porque na última turma ali do Médico Celebridade, você foi um dos alunos que mais ajudou o grupo. A gente tem um grupo, né, VIP ali de alunos que ficam se ajudando. Você foi um dos que mais ajudaram. Você foi um dos que mais, assim, já colocavam em prática coisas e via que dava certo para encorajar outros. E você está me falando que faz um ano que você começou efetivamente a fazer esse marketing. Então, ou seja, o nível de aprendizado é muito mais difícil eu aprender a fazer uma cirurgia, ou eu aprender medicina, ou eu aprender clinicar, do que fazer marketing. Só que muitos dos seus colegas se assustam, né? Nossa, marketing parece que é um bicho de 7 cabeças. E no final, né, Jorge, o que você anda fazendo nas suas mídias sociais? Você anda informando, ainda mais por ser pneumologista e tem tudo a ver com Covid, né? Você anda informando, falando sobre assuntos que muitas vezes tem fake news, você anda falando coisas pertinentes para a população estar esclarecida, e isso muita gente pode falar, poxa, o marketing é um descrédito, o marketing é coisa de charlatão. Isso está provando que não. Que na verdade é alguém que está prestando um serviço de utilidade pública, e no final quem vai se dar bem com isso é as pessoas que seguem, as pessoas que informam seus familiares com as dicas que você dá. Sim. Agora, eu acho muito interessante a gente focar nisso, que em um ano você já conseguiu ter todo esse salto. Mas antes da gente focar nesse um ano, vamos focar nesses pontos de virada. Se você conseguir se enxergar bem, o seu primeiro ponto de virada, estou fazendo muito plantão, tenho sonho de ter meu consultório. Você consegue lembrar atitudes, situações, histórias que para virar essa chavinha, você teve que tomar essas atitudes, ou você teve que passar por certas histórias, que algumas são até positivas, outras negativas. Você consegue voltar o tempo e ver qual foi o fiel da balança para você conseguir fazer a transição com sucesso? Sim, sim. Então, cara, é o seguinte, eu particularmente, eu dava plantão por necessidade mesmo. Eu nunca, desde a residência médica,
Eu fiz uma residência médica focando realmente que iria voltar para a minha cidade, iria querer viver de consultório, entendeu? Porque assim, a minha especialidade, pneumologia, ela tem algumas vertentes. Você pode partir para medicina intensiva, para você viver mais dando plantão de UTI, né? Porque é uma especialidade ligada à medicina intensiva, ou pode ir para a parte de consultório. E no consultório ela abre alguns setores, que você pode trabalhar com função pulmonar, prova de função pulmonar, você pode trabalhar com sono, você pode trabalhar com tabagismo, né? Então, na verdade, é uma estratégia que eu já havia montada da residência, né? Que era o quê? Voltar para a cidade, para minha cidade, e eu sabia que ia passar pela questão do plantão, porque é óbvio, eu não tinha uma estrutura montada aqui para mim, né? Eu cheguei, como eu falei, de paraquedas, tive apoio de um colega aqui, sim, me ajudou bastante, mas praticamente eu comecei do zero, né? Então, o que eu acho que a questão da insatisfação pessoal, de estar dando plantão, de estar perdendo noite e de saber que aquilo ali tinha que ser, né, não por muito tempo. Então, isso eu acho que pesou, foi crucial para eu trabalhar essa minha estratégia da virada. Não, porque assim, tem colegas que, assim, plantão, aqui em Aracaju, creio que em todos os locais, no final das contas, ele renumera bem, entendeu? Só que renumera bem com um alto custo, né? De você tem que perder noite, você sacrifica os seus horários de lazer, com a família. Então, não era isso que eu queria. Então, eu sempre tive essa estratégia já montada. Queria trabalhar, mas, assim, paralelamente, eu fui montando o consultório. Não teve eu acho que o ponto crucial foi isso, essa insatisfação de estar dando plantão, de perder noite, né? Entendeu? Porque você perde uma noite, dá o plantão na sexta, no sábado você está acabado, né? Aí, em vez de ficar acordado, eu dormia a manhã toda para me recuperar do plantão da noite, porque é o plantão de clínica médica aqui em Aracaju é bem movimentado. Então, essa insatisfação de estar nessa vida de plantão, realmente, eu acho que foi o que mais me fortaleceu a seguir nessa estratégia, que já era uma ideia minha montada lá da residência. Lá quando eu morava em São Paulo, eu falei, eu vou voltar para Aracaju e vou querer ter um consultório, né, e vou viver de consultório. Não sei quanto tempo vai durar isso aí. E as coisas foram acontecendo, né? Mas como você bem falou, não é da noite para o dia. É um processo, e aquele colega que não for resiliente, que não for persistente, ele pode se perder um pouco. Por exemplo, como eu falei, plantão renumera bem. O cara pode simplesmente, não, estou ganhando bem, eu vou continuar dando plantão a investir no meu consultório, né? Porque assim, quando você faz a transição, há um ponto de incerteza. E agora, será que vai dar certo? Né? Você fica naquela. Eu vou largar o certo pelo incerto. E se não der certo, eu vou ter que voltar, entendeu? Então, tem esse lance e eu observo que alguns colegas não encaram isso. E aí eles acabam ainda mesclando consultório com plantão. Eu tenho colegas que ainda são da minha época de chegada aqui em Aracaju, e ainda eles fazem consultório, só que eles dão plantão. Entendeu? Eles dão plantão porque não investiram nessa estruturação de um consultório forte, que dê para você viver de consultório. Entendeu? Mas eu acho que isso é importante, você acreditar e você seguir adiante na sua estratégia. Agora, realmente, dá um friozinho na barriga, né? Toda mudança gera um frio, principalmente quando você está já, digamos assim, bom, eu tô ganhando bem aqui, poderia muito bem ficar nessa aqui, né? Mas você tem que virar um pouco a chave, né? Senão você fica onde você não queria ficar, mas por comodidade. E nunca quis isso para mim, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. Você tem que tocar diante da estratégia que você já... e sem medo, né? Não tem medo. Não tem medo do incerto. Porque você... É a mesma coisa quando chegou, que a gente vai falar lá adiante, quando chega o momento de sair da Unimed, né? Aí, assim, aí o consultório já está andando. Beleza, estou perfeito no consultório. O consultório bombando e tal. Muitos pacientes da Unimed. Aí eu falo, chegou a hora de sair da Unimed. Aí é outro dilema. E agora, cara? Exato.
será que eu vou conseguir ter esse valor que eu tenho aqui de plano sem o plano? Então, é uma outra virada, entendeu? Só que mais Mas são adiante. as fases, né, Jorge? São as É. fases da carreira do médico, como se fossem as fases do homem também, de um Sim, momento ele claro. pensar assim, mas será que eu estou pronto para casar? Não, mas eu É. encontrei a mulher ou o Aham. parceiro que eu acho Sim, que tem tudo comigo. Aí você tem que tomar uma decisão, e muita gente demora 1 ano, 2 anos para tomar aquela decisão, mesmo com todos os indícios falando que é certo. Porque toda decisão que a gente está na zona de conforto, aí depois chega a hora de ter filho. Mas será sim. que eu devo ter? Será que eu estou preparada? E tem o segundo. Aí chega a hora, e assim vai a vida, né? A gente vai tomando essas É. decisões. Com Mas tem uma certeza. coisa que você falou aqui, que é sobre o objetivo. Eu não sei se você convive com alunos, não sei se você já foi preceptor, se convive com o pessoal mais novo, mas você já deu casos de colegas. Por que o Jorge consegue, durante a residência ou durante a faculdade, já criar, ter um objetivo, ter uma estratégia, ter o plano de carreira dele? E é claro, a gente sabe que vai demorar, mas ele tem um plano, ele está lá com o barquinho à vela. Enquanto a maioria, eu sempre falo uma coisa, a gente superestima muito o curto prazo e subestima o É. longo, sendo que deveria ser o Sim, contrário. Eu sim. subestimar o curto e superestimar o longo, porque é o longo prazo que vai fazer Sim, eu chegar ao objetivo. Por quê? Que sim. você consegue ter esse objetivo e a maioria não. E aí você, não sei se você convive muito com estudantes ou com o pessoal que está em residência, o que você poderia falar para a gente sobre isso? Olha, Vitor, não, eu não convivo, né? Assim, ocasionalmente eu sou chamado para dar aula, assim, na faculdade de medicina aqui e tal, mas não tenho essa carreira acadêmica, não é meu perfil, até então, né? Como não era o meu perfil estar aqui fazendo live, mas até então eu não me imagino seguindo carreira acadêmica e ensinando. Mas, assim, a minha resposta, eu acho que é muito de uma questão individual, né? Eu acho que eu sempre tive metas, né? Eu sempre pensei em fazer medicina, né? Na verdade, assim, puxando lá de trás, eu me lembro que eu tenho uma redação, eu era a 4ª série do primário, né? E tinha uma redação que o tema era Por que estudar? E nessa redação, eu guardo até hoje, minha mãe, né, guarda para mim, essa redação eu coloquei que eu iria ser médico. Então, a medicina, na verdade, sempre esteve no meu foco, né? Eu nunca mudei. E, assim, modéstia à parte, eu sempre me empenhei nos estudos. É tanto que, assim, eu passei vestibular na Federal aqui, que era mais concorrida de primeira. Não fiz cursinho e tal. Fiz o 3º ano normal e já engrenei. E assim, eu acho que eu fui sempre determinado, entendeu? E aí eu tinha essa meta entrei na faculdade. Qual era a segunda meta? Fazer residência fora, né? Porque Aracaju é uma cidade pequena. Na minha época, há 22 anos atrás, não tinha serviços de residência com qualidade. Hoje já tem, graças a Deus. Hoje o médico recém-formado ele tem a opção de ficar aqui e fazer uma residência. Mas, assim, antigamente não tinha essa opção. Você tinha que sair, Eu queria para São Paulo, né? Que é o foco, é o centro né, da medicina. E ainda é hoje, né? Então, assim, assim que eu entrei na faculdade, eu falei, não, agora eu vou focar em estudar para entrar num bom serviço de residência médica, né? Então, assim, eu acho que eu sempre trabalhei na minha vida com metas, né? Objetivos, e sempre lutei para alcançar. E é aquela história, com um objetivo, aí já cria-se outro. E aí você vai subir na escadinha, entendeu? Então, o meu objetivo durante a faculdade era realmente depois sair, fazer residência. Aí eu tinha esse propósito de voltar para a cidade, é tanto que minha esposa, né? Minha esposa, ela é paulista, ela é médica também, e eu a conheci na residência médica. Ela foi minha interna. E até hoje ela brinca comigo que eu falei assim assim, após o primeiro beijo, né? Eu falei, eu não vou ficar aqui em São Paulo. Eu vou voltar para Aracaju. Então, aí, não, eu topo, sei lá o quê, tá, aquela coisa, né? Da paixão, tal. Então, eu sempre tive eu fui para São Paulo sabendo que eu iria voltar, né? Então, eu creio que essa questão minha de ser perseverante, de colocar objetivos e correr atrás desses objetivos, e assim que atingir o objetivo, vai para outro, e aí vai.
eu acho que foi por isso que né, eu fui superando esses obstáculos, porque são muitos obstáculos que aparecem, né? E com certeza, como eu falei, a questão do plantão, muitos param aí, né? Dá plantão, tá ganhando seu dinheiro, tá vivendo aquela vida, né, que eu particularmente não gosto. Eu respeito quem gosta, e graças a Deus tem quem gosta, né? De perder noite no plantão. Perder noite não, trabalhar à noite no plantão. Mas eu não é meu perfil, então isso aí seria para mim temporário, entendeu? Então eu acho que mais uma questão minha mesmo, de ser perseverante assim, e traçar essas metas, como eu estou traçando agora, nessa nova fase aí, né? De marketing, depois que a gente começou a ter contato com essa parte de marketing, que para mim está sendo uma nova vida, uma nova visão, na verdade. Maravilha. E você falando aqui da sua esposa que é paulista e foi te seguir, aqui foi o contrário. Eu sou paulista e hoje moro em Minas Gerais, porque eu fui dar uma palestra aqui num congresso de medicina, minha esposa é cirurgiana e ela estava nesse congresso, e aí a história é que eu que mudei para cá. Eita, tá vendo? Inverteu. Inverteu. Já falando de marketing aqui, você falou para mim que tem uma redação da sua quarta série, que sua mãe tem guardada, quarta ou quinta série, que você disse, eu quero ser médico. Você escreveu ali o seu objetivo e tudo mais. Sim. E uma das coisas que a gente fala, que na sua mídia social você tem que explorar, é contar a sua história, o storytelling. Você, porque eu não vi ainda, talvez você já até postou. Você já postou e contou essa história na sua mídia social? Pode complementar. Não, porque quando você for fazer, é interessante que você pode postar de várias formas. Né? Você vai colocar lá, redação, olha só como eu já queria ser médico desde pequeno. Uma forma rasa de se falar. Eu sempre penso assim, quando você for contar uma história de algo que aconteceu na sua vida, as pessoas se emocionam com histórias. Eu contaria a história dessa redação, mas antes de contar essa história, eu pensaria, qual é a mensagem que eu quero passar? A mensagem é uma mensagem de foco, objetivo, perseverança. Então você vai fazer uma história de vida, com a foto dessa redação, contando uma história ali, com vários parágrafos, para no final deixar aquela moral da história, sabe? Como se fosse fábula. Sim. Um homem, aí quando eu digo homem, independendo do sexo, óbvio, que eu tenho uma frase que eu sempre levo comigo, que se você tem um objetivo, você já alcançou metade dele. Se você já tem um objetivo, você já alcançou metade da meta, alguma coisa assim. E basicamente foi o que você fez. E conta essa história na sua mídia social, ela não pode ser somente uma mídia social científica, de eu vou falar sobre pneumologia, eu vou falar sobre medicina. Quanto mais o médico contar a história dele, tiver elementos visuais, tangíveis, igual a redação, mais o público vai se sentir inspirado, vai gostar de seguir, vai falar, poxa, esse é o médico que eu quero ter perto de mim, olha que humano que ele também tem as fraquezas, mas também tem os percalços, e conseguiu conquistar as coisas na vida. Então fica já uma dica aqui para você utilizar essa redação e colocar nas suas mídias sociais contando uma história, levando para um objetivo. E para a gente voltar ali naquela conversa que das mudanças de chavinha, consultório começou a lotar, convênio, lotou. Agora preciso separar um pouquinho o perfil aqui, começar de vez em quando a atender particular, mas depois atender somente particular, porque eu sei que não é para o seu bolso no final, é para você ficar meia hora, uma hora e meia com aquele paciente e conseguir pagar a sua infraestrutura. E aí todo mundo entende. Claro. Como que aconteceu essa mudança de chavinha? Então, e tem um outro detalhe aí nessa mudança, que assim, eu também era concursado da prefeitura aqui, né? Da pneumologia, eu trabalhava no Centro de Referência em Tuberculose da Prefeitura de Aracaju. Então, ela também entra nessa mudança aí. Porque, primeiro, eu saí do plantão para ficar de consultório, com convênio. Beleza. E aí eu entrei nesse concurso. Então, eu fazia o quê? Eu trabalhava na prefeitura e trabalhava em consultório com convênios. Aí, mais ou menos uns 5, 7 anos, foi quando eu comecei a fazer o desmame do consultório. E continuei na prefeitura. Né? E aí depois entra a prefeitura, que eu também decidi sair da prefeitura, que foi uma outra questão. Eu vou largar emprego público com todos, né? Aquela imagem que você tem no servidor público e a aposentadoria e tal. E depois você coloca no papel e você fazendo uma estratégia de investimento diferente, eu acho que nem vale a pena hoje para o médico estar em serviço público, pelo menos aqui em Aracaju, financeiramente não compensa. Então, na verdade, foi esse processo, Vitor.
o consultório começou realmente a andar bem, né? Eu tenho, graças a Deus, uma boa relação médico-paciente. E como eu falei, sempre o meu forte, sempre o que me levou muito para consultório foi o boca a boca, né? Então, chegou um momento do consultório que tinha tanto volume de Unimed, que estava marcando para tanto tempo, que virou a chave e eu falei, não, agora é a hora de eu dar um passo adiante, né? Que eu já estava esperando só esse momento. Então, quando chegou o momento, aí eu falei, não, agora está a hora de descredenciar. Aí, claro, aí eu não saí de todos os convênios, né? Eu fui saindo eu saí da Unimed e depois foi saindo dos demais, menores, né? Mas a Unimed que era a grande pancada, né? Porque 70% do consultório era paciente Unimed. E aqui em Aracaju, Unimed, convênio, eu acho que grande parte do Brasil, né? Muito forte. Mas, assim, a virada foi quando eu percebi que tinha um volume muito grande e que já tinha condições de partir para essa. Embora um pouco temeroso, como você falou, eu vou sair da minha zona de conforto. E quando você sai da zona de conforto, né, aí você treme um pouco na base. Mas deu certo, né? Deu certo porque eu acho que o paciente, quando fideliza com o médico, né, ele não é o plano de saúde que vai afastar, né, o paciente de você. Eu acho que quando ele é fiel, quando ele gosta do seu atendimento, quando ele já cria uma história com você, né, você sai do plano e ele fica com você. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? É óbvio que essa estratégiazinha que eu utilizei, e ainda hoje eu utilizo, dos pacientes que têm convênio, tem um valor diferenciado de honorário, também ajudou bastante. E muitos falam isso. Interessante ter essa cobrança diferenciada, porque a gente já paga a mensalidade, tal, tal, tal. Então, eu acho que foi quando chegou o momento que essa virada ocorreu quando eu vi que realmente já tinha um volume grande de pacientes no consultório que já estava agendando distante e que já tinha essa possibilidade de fazer essa virada. Então foi quando eu decidi começar a sair, desmamar os convênios, digamos assim. Entendeu? Exatamente. A questão é que tem várias maneiras de a gente fazer isso. Existe a maneira mais drástica, que a partir de hoje eu já não atendo mais de convênio, então a vida secretária, se tocar, a gente pede o paciente, eu estou disposto a ficar aqui e não atender ninguém. Existe a maneira gradual, então eu vou deixar um dia só na agenda para atender particular. Existe a maneira mista, então se ligar a gente fala no primeiro momento que não atende convênio, mas atende de maneira mista. Como é que foi a tua? Você lembra dessa transição? Se demorou muito? Lembro. Qual delas que você fez? Não, lembro. A minha quando eu encerrei o contrato com a Unimed, eu não fui desmamando, não. Eu não fui fazendo, não, eu vou atender só 5 Unimed por dia. Não, eu estava atendendo, cheguei na Unimed e falei, acabou, encerrou, vamos encerrar o nosso contrato. Aí eles dão uma carência de 1 mês, parece, que você tem que ainda atender. E eu já fui avisando os pacientes como seria a minha estratégia a partir dali, né? A questão do valor e tal. Então não foi gradual, não. Eu realmente rompi e encarei, né? Só que assim, eu não saí de todos os convênios ao mesmo tempo. Eu saí da Unimed, aí depois tem uns convênios menores aqui, aí eu fui também saindo devagarzinho e pronto, e deu certo. Deu certo. 10 anos que dá certo. 10 anos que dá certo. Graças a Deus. E sabe que depois de ouvir muita história de médico que fez essa transição do convênio para o particular, eu vejo que os que mais dão certo são esses que fazem de uma vez essa ruptura mesmo. Sim. Porque senão, aqueles que tentam usar a estratégia mista, né, de um dia para atender convênio, outro particular, eu dependo de convênio, então eu sempre falo, é melhor você, primeiro, não estar endividado quando você vai fazer isso. Sim. Você ter, querendo ou não, você ter um serviço 1 ou 2 vezes por semana, ou períodos, para você ter pelo menos ali a conta da casa paga, né? Que você tenha uma lista de uma clientela, que a gente chama no marketing, você tenha uma clientela para que quando você sair, igual você disse, você consiga entrar em contato, principalmente quando está em algumas áreas que são doenças crônicas e tudo mais, que a gente vai quer aquele médico para a vida inteira, né? É difícil fazer isso com cirurgião, mas na tua área dá para fazer muito. E eu vejo que a maneira tua de agir foi a que mais dá certo, no final das contas. Porque senão o médico ele fica nessa, com um pelão aqui, tem muitos que passam esses 10 anos que você está, você poderia passar com esses 2 pés, um em cada lado. E como é que foi, Jorge? Depois de
de convênio para particular, o que mudou no atendimento, o que mudou no teu gasto, o que mudou, assim, efetivamente na sua vida? Olha, quando você parte para atender só particular, né, é uma situação muito mais confortável, porque assim, você vai ter, quando você atende convênio, na verdade você tem que trabalhar um pouco mais com quantidade, né? E isso tende a comprometer um pouco a qualidade do atendimento. Tende, né? É que tem que ter muito cuidado nisso. Porque para você pagar as contas do consultório e atender no convênio, você tem que atender bastante, né? Então, quando você migra, muda isso. Então, assim, você fica muito mais confortável para você se manter, né, financeiramente e pagar as contas do consultório, atendendo com muito mais tranquilidade e espaçando muito mais, né, os atendimentos. Então, assim, na verdade, aquele atendimento dos sonhos para mim, entendeu? Eu ter tempo de conversar com o paciente, examinar o paciente direitinho, tal, sem estar preocupado com o tempo. Vamos lá, anda, porque tem 20 esperando aqui e tal, né? Isso é horrível, horrível, horrível. Então, eu acho que o que mudou foi principalmente isso. Eu ter mais tempo para me dedicar ao paciente, né? Fazer uma anamnese mais completa. Eu gosto muito de conversar coisas outras, né, do paciente. E, assim, eu gosto muito de particularidades individuais. Eu anoto lá no prontuário. E, digamos, o paciente tem um filho que fez medicina, estava fazendo medicina. E aí ele estava fazendo prova de residência. Aí ele passou comigo. Aí ele volta 3 meses depois. Aí eu já pergunto, e aí, rapaz, aquele seu filho, como é? Passou as provas e tal? Então, eu gosto de puxar um pouco para o pessoal, alguns minutos da consulta, entendeu? E eu acho que isso é importante, eu acho que cria um vínculo muito forte. E você atendendo convênio, que você acaba atendendo volume para poder, né, pagar as contas, e isso fica um pouco prejudicado. Então, o que mudou, fundamentalmente, foi isso. Realmente você ter mais liberdade, ter mais tempo para fazer aquilo que você realmente quer fazer no consultório. E Entendeu? vale a pena, né? Demais, demais. Hoje, na verdade, eu tenho um consultório dos meus sonhos, né? Que, assim, eu me dedico naquele tempo ali, na verdade, hoje eu trabalho com 30 minutos por paciente, entendeu? Então, são 30 minutos, assim, é claro que às vezes passa um pouquinho, né? Não é nada fixo, assim, mas é um tempo suficiente para a minha especialidade eu trabalhar muito bem, trabalhar essa questão pessoal do paciente, perguntar como é que está o filho dele, perguntar sobre o cachorro, entendeu? Partir para a anamnese técnica, né, da pneumologia e fazer um exame físico minucioso, que é muito importante, né? Então, essa é a medicina que eu sempre pensei em fazer e eu já faço isso já há uns 10 anos, assim, né? Então, Exatamente. a saída do convênio me possibilitou isso, de eu fazer uma consulta mais do jeito que eu sempre quis fazer. E, Jorge, muitas vezes a gente espera uma dica assim, ultra sofisticada, que seria uma coisa que a gente teria que decorar um texto e talvez investir, estudar muito, principalmente nessa relação médico-paciente, né, para fazer com que o paciente se sinta mais acolhido e tudo mais. E no final o segredo é escutar, né? Escutar e explorar o que você está falando. Eu tenho um curso meu que chama Gatilhos do Agendamento, que eu ensino Sim, 42 maneiras do médico criar relacionamento e fazer com que o paciente diga sim, aceite a sim, cirurgia que ele pague sim, mais para ele, sim, sim. aceite a cirurgia e tudo mais. E um desses gatilhos é da similaridade, que é o que você acabou de falar. É encontrar uma similaridade entre eu e o paciente, que eu posso explorar, e parece que eu estou gastando 2 ou 3 minutos, mas na verdade eu estou construindo uma ponte, que é um Nossa, relacionamento. completamente. E aí não é a sofisticação que traz isso, e sim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala assim, há muitas possibilidades na cabeça do iniciante, poucas na cabeça do perito. Ou seja, do cara que já está igual a você há 20 anos fazendo isso. No final não tem muita firula, né? É chegar e Não, ouvir ele, ouvi, explorar um ponto, ouvir que o filho faz medicina e perguntar, a pessoa vai ficar é, feliz por isso. assim, eu trabalho muito tentando identificar cada perfil de paciente, né? Os perfis de paciente, né? E eu tento sempre me identificar, né, com cada perfil. Isso é muito importante. Mas, resumindo, eu acho que
é você conversar, ouvir o paciente, que não tem muito segredo, cara, não tem muito segredo, né? Na minha especialidade clínica, né, eu acho que assim, a parte cirúrgica é um pouco diferente, mas especialidade clínica, pneumologia, reumato, dermato, eu acho que ainda o bom ouvir, o conversar, né, o acolher o paciente, deixar ele sentir-se em casa dentro do seu consultório, né? Quando o paciente é no meu consultório, ó, fica à vontade, né? Seja bem-vindo. É como se ele estivesse na casa dele. Né? Então, eu tenho trabalhado, eu tenho explorado muito isso, né? Deixar o paciente ali naquele momento, naqueles 30 minutos, ele se sentir em casa, né? E ficar à vontade para a gente conversar. Eu tenho trabalhado isso, eu tenho, digamos que, ficado bem atento com isso. Eu acho que não tem muito segredo, é o que você falou. Né? Não tem muito segredo. Na especialidade clínica. Cirúrgica, realmente eu não sei como é que funciona, mas o clínico, você fazendo uma boa anamnese, tendo essa conversa, um exame físico minucioso, tá pronto. Você já fidelizou o paciente. Entendeu? O paciente, às vezes o que ele quer, na verdade, é a doença orgânica dele, muitas vezes já vai ser bem resolvida com esse acolhimento inicial, entendeu? Exato. E isso é muito importante. Mas o básico, geralmente, é o que as pessoas fogem, é o que elas sempre estão procurando sofisticação ao invés de fazer o básico, né? Pois é. Isso acontece muito. E, Jorge, é o seguinte, tem a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, fundadora, uma vez ela falou uma frase que era o seguinte: você só cresce quando escuta o que não quer ouvir. E você falou para mim que, poxa, tô 10 anos já com um consultório particular, tá bom, mas durante muito tempo, não sei se foi resistência, se foi zona de conforto, eu não enxergava que o marketing me traria nada de positivo, eu não tinha tempo, de alguma forma eu não queria ouvir aquilo. Pessoas falavam, ó, Jorge, o marketing tá aí, ele é necessário, e no final quem vai ganhar é sempre o seu paciente. Mas, mais uma vez, a gente só cresce quando escuta o que não quer ouvir, e você, há 2 anos, ou há 1 ano, igual você disse que se empenhou, ouviu a mensagem. E aí, quando eu te falei que na cabeça do iniciante tem muitas possibilidades, do perito tem poucas, eu vejo que faz a diferença. Eu tenho muito aluno nos cursos de marketing, mas poucos deles fazem o que você fez. Falou o que é para fazer? Vai lá e faz. Porque o que eu vejo novo? O médico acabou de... Geralmente, Jorge, o pessoal tem saindo das faculdades, da residência, querem tudo para ontem. Eles não querem plantar. Você colheu, você plantou 10 anos para colher desses últimos 10, né? A galera já quer. E o que eles fazem com essa ânsia? Pegam uma informação e começam a criar várias possibilidades em cima de uma ação. Eu falo, ó, você tem que fazer isso. Você tem que, igual você, fazer os vídeos de time. Você tem, Jorge, que fazer aqueles vídeos semanais. Você tem... Aqui que você vai lá, você que já é perito, que não fica criando possibilidades, que vai lá e executa, que é o mais difícil, executar. Vai lá e faz o que é para ser feito. Enquanto o pessoal fica, ao invés de executar, fica pensando em mais 27 estratégias e não executa uma. Não executa aquela que a gente fala. Execute essa. Mesma coisa, você que provavelmente já teve que lidar com tantos pacientes, talvez, que queriam parar de fumar, e você falava, ó, o plano é esse aqui. Aí não, aí ele fica vendo vídeo na internet e não, junto com o plano eu quero fazer mais isso. Como é que foi, então, Jorge, esses últimos 2 anos, ou esse último ano intenso em marketing? O que você andou fazendo? O que você fez? Eu vi que você saiu do teu Instagram de 1.000 seguidores para 5.000 em pouco tempo. Que os seus vídeos, tem vídeos que você faz em um dia, bate 5.000 visualizações. Que você já está se tornando um mainstream na sua cidade, o pessoal já está te conhecendo. Como que foi esse processo? Então, assim, eu fui um médico muito adepto à tecnologia. Eu sempre amei tecnologia, né? Desde o meu primeiro PC, lá, né, do Windows 93 e tal, eu sempre mexi muito com informática, eu fui sempre um curioso, né, em software, não em hardware, mas em software eu sempre mexi muito. E, na verdade, tudo começou há uns 4 anos, quando eu descobri a plataforma Doctoralia, né? Falei, inscrevi, não dava muita dessa questão do online, marcação online e tal, eu não dava muita oportunidade para isso. E aí eu comecei a ver que essa plataforma, ela estava começando a movimentar meu consultório mais, entendeu? E aí falou, ó, interessante isso aqui, né? Foi quando eu comecei a abrir um pouco a minha margem de visão
para essa questão digital do marketing, entendeu? Foi quando eu vi que haveria uma possibilidade de, sim, eu sair desse tradicional, que antes, na verdade, assim, era boca a boca, né? Na verdade, eu não investi em marketing nenhum, eu tinha consultório andando muito bem, graças a Deus, com boca a boca. Mas foi quando eu comecei a ver nessa plataforma essa possibilidade, né? De ampliar essa questão do digital, porque aí tem o site, né? Aí comecei a ter o site. E assim, eu passei um ano nessa plataforma, assim, largado. Eu só fiz a inscrição, né? Como a maioria dos médicos fazem. Eu me inscrevi lá, não completei nada do meu site. Fica um ano. Aí depois, assim, eu parei um dia e falei, deixa eu arrumar aqui direitinho. Aí comecei a arrumar e deu resultado. Começou a vir mais, né? E aí foi quando eu vi que, não, tem um caminho bom aqui, cara. Tem um caminho bom para a gente seguir. Foi quando eu descobri depois o Google, né? Antigamente o AdSense, né? Que agora é o Google Ads, né? Aí eu comecei a ver alguns vídeos na internet e tal, de como montar campanha. Aí isso, eu creio que isso tem uns 3 anos. Aí eu comecei a montar umas campanhas, meio sem muita estrutura. Começou a vir alguma coisa do Google, mas nada assim tão bem estruturado, entendeu? E aí eu fiquei nessa, por esse tempo, foi quando eu realmente, eu acho que foi o ano passado, tem um ano, que aí eu já acompanhava os seus podcasts. Eu realmente assumo que no início eu tinha uma resistência, né, dessa questão do marketing e tal. Eu falei, não sei, cara, esse negócio de marketing para médico, se expor muito assim, fica meio picaretagem, meio charlatanismo, não sei e tal. Eu tinha um certo preconceito, mas mesmo assim eu abri, eu ouvia muito seus podcasts, fui seguindo, mas a virada mesmo foi de um ano para cá, né? Foi quando veio a pandemia. Com o meu consultório, graças a Deus, eu não fechei em nenhum momento na pandemia, né? Eu falei, eu vou segurar esse consultório aberto aqui, vou me expor, né? Mas eu vou segurar aberto. Eu e minha esposa, né? Nós fomos os guerreiros aqui, foi assim, da cidade aqui foi... porque a grande maioria fechou, né? Aquele momento que fecha tudo, tá aí. Foi março, abril do ano passado, que eu me lembro. Fecha. Aí muitos colegas fecharam o consultório e ficaram só em telemedicina, né? Eu comecei a fazer um pouco de telemedicina, mas assim, o meu forte era consultório e continuei. Foi quando eu comecei a descobrir a questão do marketing digital. Eu já acompanhava você, aí comecei a mexer, fiz alguns cursos a mais aprofundados do Google, aí comecei a aprimorar as campanhas e a coisa foi engrenando, né? E a plataforma também, eu arrumei direitinho a plataforma e ela começou a me trazer mais resultados. Foi quando falou, não, isso aqui é o caminho, cara. Isso aqui é o caminho, né? Principalmente no momento incerto dessa pandemia, de fecha, não fecha, tal, né? E eu autônomo, né, cara, eu não tenho um vínculo nenhum, né? Então, assim, é aquela história, o autônomo você tá pedalando de bicicleta, né? Se parar de pedalar, a bicicleta vai para o lado, né? Então, foi um caminho que eu vi de manter essa bicicleta andando, foi fortalecendo o marketing. Aí eu estudei o Google, deu o ano passado. As minhas campanhas do Google começaram a me dar muito retorno. Fiquei praticamente assim. O Instagram eu não mexi ainda, né? Na verdade, o Instagram eu comecei agora, né? E aí foi no final do ano, foi quando você... Não, aí no Black Friday, né? Do ano passado, eu adquiri os seus cursos, né? O Insta 21D, o Doutor Stories e o Consultório Cheio. Foi. E aí pronto, aí deu uma impulsionada maior, porque aí abriu mais ainda o horizonte para outras possibilidades, entendeu? E aí potencializou esse retorno. Foi quando eu me inscrevi no Médico Celebridade, né, deste ano, e pronto, aí o negócio engrenou mesmo. E agora com o Instagram o negócio está pegando, cara, porque realmente eu não esperava que o Instagram me desse uma subida tão rápida assim, né, de colocar o seu nome bem acessível, né, a todos. Então, o Instagram, eu estou mexendo com o Instagram só de janeiro para cá, né? Então,
Meu Instagram não era nem profissional, era pessoal. Aí eu migrei tudo, né? E chegamos nesse nível aqui, estou bem satisfeito. Em pouquíssimos meses. A gente está falando de 2, 3 meses. Mas, É, Jorge, olha só, a maioria não tem esse resultado, tá? E, né, e eu digo até a maioria, até que se inscreve nos cursos. Porque não tem essa perspicácia de vou colocar em prática o que está dando certo, eu vou estudar mais a fundo e vou melhorar o processo. E o principal, vou fazer aquilo que é indicado. Não vou ficar criando possibilidades, mas não fazer nada. A pessoa os experts em criar possibilidades, não faz nada. Então você vai lá e coloca em prática. Você falou aqui de Instagram, as possibilidades que ele traz, porque você já fazia Google. Até interessante a gente falar sobre a forma como você trabalha no Google para você, toda semana, otimizar essas campanhas, que você até me eu falou sobre isso. Isso, o Google, na verdade, assim, como eu falei, eu sempre amei tecnologia, né? E a plataforma do Google, eu me apaixonei, né? De como é tudo estruturado, como você consegue segmentar o público, como você consegue atingir e tal. Falei, meu, isso aqui é impressionante, cara. Porque, assim, é uma coisa fora da medicina, né? Medicina é totalmente diferente disso. Então eu me apaixonei. Foi assim, pá, bateu. Aí eu comecei a estudar, cara. Eu comecei a estudar muito o Google, a plataforma, entendeu? Do Google Ads. Fiz cursos mais aprofundados, avançados e tal. E eu diria que hoje as minhas, eu tô com 4 campanhas lá, né? Aí eu segui aquela estrutura que você me ensinou lá no Médico Celebridade. E o que é que eu faço hoje? Na verdade, eu estou num nível de campanha tão boa do Google que eu só faço azeitá-las, né? Aprimorar, né? Otimiza. E como é que eu faço? No domingo, eu já tenho o horáriozinho do domingo ali à noite, eu paro meia horinha ali para avaliar como é que foi a semana, quais foram as palavras que eu preciso, né, tirar, palavras negativas, palavras positivas, os termos que ainda estão entrando que não é para entrar. Então eu vou ajustando as palavras. Na verdade, o que eu faço atualmente é só ajustar as palavras negativas, né? E o Google é impressionante, que é o funil, né? Você vai ajustando, até chegar no momento que você só pega aquele paciente que o altíssimo potencial de ser seu cliente, né? Eu digo que praticamente eu estou chegando bem nesse nível, assim, até eu estou conseguindo reduzir o investimento no Google e ter um retorno grande, né? Exatamente. Afunilou, Exatamente. o processo afunilou tanto segmentação que eu estou agora só mantendo, entendeu? Então, assim, a dica que eu passaria para os colegas é se dedicar a isso. Eu acho que não leva muito tempo, meia horinha da sua semana, você parar, fazer um retrospectivo da semana que passou, o que é que está entrando ainda de palavra ali, de termo que não é para entrar, fazer uns ajustezinhos ali, né? Claro, tem que saber mexer um pouco na plataforma, né? O básico, e isso vai azeitando a campanha. A campanha do Google, e creio que a do Instagram seja assim também, porque eu estou começando a estudar agora do Instagram, a suíte lá de business, né, do Instagram, ela vai aprimorando, ela vai se aperfeiçoando com o tempo. Né? É o vinho, né, que vai com o tempo, vai... Exato. Mas olha só, Jorge, a maioria de quem tem Google, né, principalmente da sua especialidade, muitos dos seus colegas, eles vão jurar de pé junto que já tentaram e que não dá certo. E aí a gente pega para estudar, eu já estudei várias contas de médicos, já ensinei vários, e a gente vê que está tudo errado o que foi feito ali. Por quê? Porque eles pensam o contrário do que você está pensando. Você está pensando assim, eu não preciso ter 1000 cliques, 2000 cliques, eu preciso só ter o clique certo. Isso Ou seja, mesmo. eu tenho que otimizar, você falou azeitar, afunilar, toda semana um ajustinho, ou uma vez por mês, se não tem tanto tempo. Vou ajustar para quê? Eu vou eliminar aquelas palavras que não fazem sentido, que eu sempre falo, Google não é lugar de você comprar sintomas, não é lugar de você ficar comprando muita patologia, é lugar de você comprar palavras que os pacientes estão procurando quando eles já estão batendo na sua porta. Isso mesmo. É aquele paciente que já está, olha, eu preciso de médico para ontem, eu vou escrever o quê no Google? São essas palavras que eu tenho que ter. E muitas vezes o médico vem para mim, não, mas eu estou gastando 5 mil por mês, tenho 2 mil cliques e não está gerando resultado. Aí você vai ver as palavras que ele compra tuberculose, ele compra coisas desse tipo. E aí não vai dar certo mesmo. E aí você está fazendo da maneira correta. E no teu Instagram, você está fazendo tanto da maneira correta que você até criou um grupo, que é uma lista de transmissão, se eu não me engano, um grupo, para que todo IGTV novo você envia lá, e por isso seus IGTVs estão batendo 5 mil visualizações no primeiro dia. E muita gente fala assim,
Ah, Instagram não dá certo, só para dermatologista. Se até um pneumologista que começou há 3 meses consegue ter resultados e vai conseguir cada vez mais, porque faz um trabalho sério, o que você anda fazendo no seu Instagram? Conta pra gente. Então, cara, na verdade, nem eu acredito como eu evoluí tão rápido em pouco tempo, entendeu? Porque eu via no Instagram apenas uma ferramenta de criar autoridade. Assim, falei, não, eu não vou conseguir cliente tão rápido para o Instagram. Eu vou querer me mostrar, assim, mostrar minha cara, mostrar meu serviço e tal, mas que não viria paciente assim tão rápido. A minha secretária, coincidentemente, hoje ela conversou comigo, doutor, não sei como é que a gente vai fazer, porque a gente está marcando agora lá para julho já, né? Posso te falar uma coisa, só te interromper? Ah, Enquanto a gente está falando aqui, chegaram 2 direct. As pessoas estão achando que estavam falando com você. 2 pessoas falando assim, eu só consigo consulta para junho. Tem como eu conseguir antes? é, é. Então, assim, ela chegou para mim e falou isso, ó, doutor, tá complicado, porque a gente não tem como, né, colocar o paciente, e o paciente já liga chorando, pelo amor de Deus, sei lá o que e tal, e eu só quero com ele. Então, assim, eu não via no Instagram isso, sinceramente, eu não via de forma nenhuma. Isso no Google eu sempre tive, no Google eu sempre tive. Google eu tô num nível do Google que, assim, eu preciso de mais, eu solto verba, aí, pá, opa, esse mês eu vou, eu vou só, né, administrando. Eu estou na fase agora de empreender. Eu não vou gastar em Google agora se eu estou com, né, entendeu? Bombando lá no Instagram e me trazendo muita procura. Então o Google, eu dei uma apertada no Google porque eu estava gastando à toa, né? Assim, não estava precisando. Mas eu já sei, da hora que eu precisar, eu solto, entendeu? Mas o Instagram é o seguinte, o Instagram eu não imaginava, eu não tinha essa ideia do Instagram como uma captação de clientes, vamos dizer assim, né? Tão rápido. Eu acho que seria uma coisa mais a longo prazo. Eu acho que eu tinha essa ideia de Instagram, você vai mostrar o seu serviço, vai fazer um conteúdo legal, informar as pessoas, e aos poucos as pessoas vão conhecendo você. Mas, assim, o que eu estou vendo não é isso, né? Assim, a repercussão tá tão forte, tão rápida. Claro, a gente tem que contar que estamos no momento, tem um viés aí. Nós estamos numa epidemia, né, no momento de uma pandemia, cujo vírus acomete muito aparelho respiratório e a procura pelos profissionais que trabalham com aparelho respiratório aumentou também, óbvio, né? Eu não estou desconsiderando essa questão. Mas, assim, quando eu comecei a fazer o que você orientou, né, no Instagram, e realmente eu sigo o que você orienta, né? Me lembra aquele Instagram 21D, né? Insta Médico 21D. Cara, acabava a aula, você vai gravar o vídeo assim, lá vai eu, colocava o jaleco, né? Eu lembro. Isso de noite aqui, para minha esposa não me chamar de doido, né? O cara, todo mundo dormindo, aí grava um vídeo assim e tal, em 15 segundos, arrasta para cima. Aí eu fiz a mesma coisa, coloquei, patrocinei ainda naquele promover, né? Isso, ó, patrocinamos promover, depois a gente vai ensinar e tal. E aí foi, bicho. Aí, assim, e a repercussão tá tão grande que realmente chegou ao nível que eu não sei, assim, como é que eu vou administrar essa questão da procura, né? Porque não tem como eu também abrir mais, assim, então eu vou trabalhar domingo à noite, domingo dia, e aí eu não entro mais em casa, né? Não entra em casa, não tem tempo Porque, mais de conversar comigo também. então, com certeza. Então, assim, só que ao contrário do Google, que eu consigo, é uma rédea que eu consigo soltar e apertar quando eu quero, o Instagram não estou conseguindo. O Instagram, eu acho que ele chegou, estou num momento agora que ele por si só está dando uns tropeços, tá subindo, entendeu? E é uma coisa tão gostosa de fazer, que eu tô amando fazer Instagram, assim, tô me identificando bastante, também eu não esperava isso de mim, até minha esposa fala, né, nossa, você é outra pessoa, eu casei com Surpreendeu. outra, você tá outra pessoa, porque você não era assim, tipo, eu era tímido, cara, de colocar a câmera e falar assim, e o Instagram,
me mostrou essa outra versão minha de poder ter entre aspas, uma certa facilidade de uma comunicação de igual para igual com o paciente, né? Tanto que eu tenho tido muito retorno de paciente parabenizando, tipo aquele vídeo que eu fiz do oxímetro, né? Como é que usa o oxímetro e tal. Poxa, aquilo bombou, porque assim, é um tema atual, o oxímetro é um aparelho que está sendo muito utilizado, e eu percebi no consultório que a grande maioria utilizava errado o oxímetro. Então eu falei, vou fazer um vídeo explicando como é que usa o oxímetro. E aí eu fiz um vídeo como se eu estivesse no consultório, explicando ao paciente, ó, você vai fazer isso, vai tirar o esmalte, vai colocar aqui e tal, espera uns 3 a 5 minutos. Pronto, esse vídeo foi o meu primeiro vídeo que, né, para o meu nível do que eu era antes, os meus vídeos não passavam de 600, 700 visualizações. Esse aí foi, na 24 horas, foi para 6.900, né? E aí, claro, aí tem a estratégia que eu utilizo, né? Como eu já falei para você. Assim que eu lanço o vídeo, eu tenho grupos de WhatsApp, lista de transmissão de WhatsApp dos meus pacientes, né? Que eu falo, querido paciente, assista esse vídeo explicando como é o oxímetro, tal. E eu lanço. E muitos deles falam, poxa, doutor, muito obrigado, vou compartilhar, vou mandar para um familiar, sei lá o que e tal. Pronto, e aí vai, cara. Aí vai a corrente, aí viraliza, ó. Quando viraliza, você perde o controle, né? Exatamente. Quando viraliza. Mas assim, essa estratégia de... Eu não subo o vídeo e espero de braços cruzados chegar a 7.000, né? Eu trabalho em cima disso. O que é que eu faço? Eu passo os grupos, as listas de transmissão do WhatsApp, né, com os meus pacientes. Eu tenho uma lista de médicos de outras especialidades, que aí já me posiciono diferente. Falei, colega, esse vídeo eu criei ensinando os pacientes a utilizar. Caso você ache necessário, passe para os seus pacientes e tal, entendeu? Então, eu acho que... eu trabalhei muito, como você faz, né? Eu pensei que você faz isso. Eu jogo o vídeo lá pro Story, né? O feed pro Story. Relembro, tal. 2 dias depois eu jogo lá de novo, para o cara relembrar. Então, não é você subir o vídeo e ficar de braços cruzados e esperar 7.000 visualizações, né? Para quem tinha 700. Então, você tem um trabalhozinho, não trabalho entre aspas, né? Fazer essas estratégias de divulgação. Então, eu creio que tem trazido resultado também essa estratégia, entendeu? Com certeza. E sabe o que mina? Eu vejo que o potencial da maioria dos médicos que querem fazer marketing, o que mina o potencial? As considerações. Eu considero, e aí ele considera na cabeça dele, do achismo dele, que se eu enviar para o paciente que eu já atendi um vídeo ensinando uma coisa útil, ele não vai gostar. Eu considero que se eu enviar no grupo dos meus colegas, falando para ele espalhar aquilo, ele não vai gostar, eu estou sendo um pouco antiético, e ele começa a considerar, e aí ele não faz nada. E aí ele não é um George que em 3 meses consegue ter vídeos com muita circulação, com dicas. E outra coisa. Uma coisa é o que os médicos andam fazendo no Instagram, que são só o Instagram informativo. Então, o que é isso? É isso. O que é essa doença? O que é esse tratamento? Como ele é realizado? Vamos fazer vídeos também práticos? Como é que utiliza o oxímetro? E esse vídeo é o que vai viralizar aqui, que a gente vai querer. Tem um livro que é muito bom, que ele fala sobre pagamento social. É um livro que se chama Ideias que Colam. Então ele vai falar assim, como que uma ideia geralmente é passada à frente, porque ela colou. E ele tem uma parte que ele fala sobre o pagamento social. E o pagamento social nada mais é do que a viralização. É quando a gente recebe alguma coisa no WhatsApp, ou a gente vê algo numa mídia social e a gente fala, poxa, eu vou enviar isso no meu grupo de amigos porque eu vou parecer ou mais descolado, ou mais bem informado, sim, ou eu vou parecer uma pessoa carinhosa, cuidadosa, e a pessoa tem vontade de enviar, mas na verdade ela vai receber um pagamento social, que é agradecimento, que é ela ter essa sensação que ela é mais descolada, curiosa, que ela é mais isso e aquilo. E um vídeo desse ensinando isso, eu tenho certeza que eu enviaria para os meus familiares, até eu esses dias presenteei minha avó, que estava com suspeita de Covid com um oxímetro. Sim. E um vídeo desse, agora sabendo que a maioria das pessoas usam errado, eu iria presentear minha avó. Sim, então, se a gente pensar assim, poxa, pagamento social, as pessoas não compartilham vídeos porque a gente pede, elas compartilham porque o ato de compartilhar faz com que elas pareçam um pouco mais bem informadas, inteligentes e coisas do tipo. Então eu vou criar vídeos que façam com que ela tenha essa sensação. E geralmente ensinando algo útil, né? Ensinando algo útil. Sim.
E o principal é não considerar, né, Jorge? Você muito provavelmente você estaria travado até hoje no seu marketing se você ficasse considerando ainda. Poxa, eu aparecer é coisa de charlatão, eu isso, eu Ah, enviar. com certeza. Vai e faz, né? Vai e faz. E assim, realmente, você tem que dar o start, né? Como eu falei, eu era, na verdade eu sou muito tímido, né? E só que eu tô conseguindo quebrar com facilidade e o Instagram, essa questão de mostrar a cara, de filmar ali, na hora ali. Outra coisa também que eu tô fazendo é assim, não tô elaborando muito, não elaboro muito, entendeu? Tipo, ontem mesmo, terminei o consultório umas 8 horas da noite. Tinha um caso interessante, abri lá o story, falei, ó, atendi um paciente assim, tal, bem interessante, ele estava assim, 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 assim. Olha aqui a tomografia dele, ó, essas lesões aqui, tal. Pronto. Uma coisa que foi assim, ó, deixa eu falar isso aqui. Aí então, esse improviso, entre aspas, que também não vai ser uma coisa, mas assim, o fato de você não elaborar muito, às vezes nos stories dá certo. Muito Entendeu? certo. Às vezes você elabora e acaba não saindo. Parece um robô na hora de falar. Então, eu liguei aqui, eu peguei o iPad, que eu tenho todos os meus exames dos pacientes ficam no meu iPad. Eu mostrei aqui a lesão pulmonar, pós-Covid e tal. E, poxa, eu já tive retorno desses vídeos hoje. Doutor, meu primo tá assim, sei lá o que e tal. Entendeu? Então, assim, eu acho que também tem essa questão. Né? Quanto mais você elabora, você prepara, mais difícil sai. Mais difícil sai. Então, meta as Maravilha. caras e você vai, e claro, depois você vai aprimorando, né? Vai quebrando essas barreiras de aparecer assim. Exatamente. E Jorge, no Médico Celebridade a gente fala muito sobre alguns conceitos até de comportamento dos pacientes. Não é só faz assim, usa assim o Instagram, usa assim o Google, essa é a estratégia. Me fala, tem alguma coisa que vem na tua cabeça agora, quando a gente fala de marketing, que você há um ano ou há um mês não imaginava que era assim, ou você até desconfiava e caiu a ficha? Alguma teoria comportamental, algo que te chamou a atenção, que você fala, poxa, é interessante isso aqui. Eu compartilhar com os meus colegas. É interessante eu perceber que isso realmente é dessa maneira. Tem algo que te vem à cabeça assim, sobre marketing? Não, eu tinha um preconceito, né, do médico aparecer muito e tal. E eu acho que é isso. Eu acho que você aparecendo de forma adequada, com conteúdo bom, né, informativo, para mim quebrou essa imagem que eu tinha o médico blogueirinho que só quer se aparecer, tal, né? Não, eu acho que não é bem assim. Então, eu acho que isso mudou um pouco em mim. Né? Eu tinha essa ideia. Tanto que eu tinha uns colegas que fazem de outras especialidades Instagram, assim, e eu olhava estranho. Hoje já compreendo, entendeu? Então, eu acho que isso mudou em mim. Eu tenho essa outra visão. Maravilha. Desde que você faça a coisa dentro da ética, né? Como você sempre, né, aperta, né, nos cursos, nas suas falas, né? Dentro da ética, respeitando as normas, tudinho, e sempre querendo passar algo que agregue ao paciente, coisas práticas, entendeu? E eu acho que aí eu quebrei esse meu preconceito depois disso, entendeu? Quando o Jorge faz o marketing dele, não é o Vitor Jaci que ensina médico a fazer marketing que ganha apenas. Não é o Jorge que ganha apenas. A pessoa que mais vai ganhar de tudo isso que você tem feito, Jorge, é quem te segue. É o paciente, é o primo dele que está sofrendo aquilo que você falou ontem no Stories e falou, doutor, meu primo está assim, eu nem imaginava, vou mandar para ele isso aqui. É a minha avó que vai ver o vídeo do Oxímetro e fala, nossa, eu sempre utilizei isso da maneira errada. Que bom que esse sujeito parou esses 5 minutos para gravar e me falar sobre isso. Maravilha. Jorge, eu acho que se a gente pudesse resumir esse bate-papo aqui, tem uma frase que eu sempre levo comigo, eu acho que essa daqui resumiria tudo que a gente falou, que é o maior inimigo do seu grande sucesso é o seu pequeno sucesso. E você foi falando aqui para mim várias passagens nas quais você teve pequeno sucesso. Você poderia ter deitado em berço esplêndido quando você conseguiu lotar sua agenda de pacientes de convênio. Sim. Depois, quando você conseguiu sair de alguns convênios, eu vou manter alguns aqui. Depois, quando eu vou há 10 anos que eu vivo de pacientes particulares, mas não, teve a pandemia, eu já tinha um certo sucesso, eu poderia fechar o consultório,
Poderia começar do zero, poderia só reclamar, demitir uma secretária, demitir gente que depende de mim. Mas não, eu sempre tive alguns pequenos sucessos, mas eu tenho um objetivo lá na frente. Ou seja, o maior inimigo do grande sucesso é o pequeno, porque muitas vezes a gente fica na zona de conforto. Eu acho que isso resumiria tudo. Tem duas perguntas que eu faço sempre para a gente finalizar o Médico Celebridade Cast, que é a seguinte: se você pudesse fazer com que todos os seus colegas médicos lessem uma frase que seja de comportamento, de marketing, qualquer coisa, de o que você viu num livro, o que você leva na sua vida, seja uma citação religiosa, qualquer coisa, e que você acha que essa frase iria ajudar na carreira deles. E não precisa ser uma frase pronta, talvez você pode formular aí da sua cabeça, porque tem muita gente que, poxa, eu não sou de guardar frase. Mas um ensinamento... Então vamos lá, já que você não é de guardar frase, vamos para o ensinamento. Então seria assim, ó, qual o ensinamento que você poderia deixar para um colega que vai dirigir esse carro um dia, daqui 2 anos, e vai escutar o George dando esse conselho e vai falar: caramba, obrigado por eu ter ouvido isso aqui. O que você falaria? E a última pergunta, aí eu faço as duas e já me despeço, é: como você enxerga o mercado, aí eu chamo mercado com todo o respeito, da medicina para os próximos anos, esse mercado de trabalho, essa carreira e tudo mais? O que esperar disso, tanto para o médico mais novo, para o médico mais velho e tudo mais? Então, as duas perguntas: a dica para esse seu colega, o ensinamento para ele e o como você enxerga o mercado da medicina. Foi muito bom bater esse papo com você aqui, Jorge. Espero fazer isso mais. Você é um exemplo aí, não só para os filhos, eu tenho certeza, mas para os outros médicos que também tinham um certo tipo de preconceito de marketing ou que estão com dúvida entre largar um serviço público, entre começar com um consultório particular e tudo mais. Isso é uma prova que viver de consultório é possível. Você é um médico celebridade na essência. Muito, muito obrigado. Então, Vitor, frase não tenho realmente elaborada, eu não sou de guardar frases, mas assim, eu falaria duas coisas. Primeiro, pensar a longo prazo, eu acho que é muito importante, né? Eu sou um cara que também estou no mercado financeiro, né? No mercado de opções e tal, e eu acho que eu trago o mercado financeiro, a gente joga muito para a minha vida prática, que é pensar no longo prazo, né? Porque tem mudanças que você vai ter que fazer e que a curto prazo você não vai ver retorno, né? E nem por isso você vai ter que desanimar. Então, se você pensa a longo prazo, sabe que lá adiante você vai ter o retorno dessa ação que você está fazendo agora, é muito importante, né? Esse imediatismo não pode existir muito. E complementando essa primeira pergunta, as estratégias, né? Eu acho que você tem que ter estratégia, né? Para tudo na vida, na verdade, né? Senão você não pode sair fazendo coisas assim sem pensar, sem colocar no papel. E eu acho que consultório é empresa. Consultório é empresa. Então, se você administra sua empresa sem estratégia, né? Sem planos, sem metas, ela não vai dar certo, né? Você vai pagar para trabalhar, entendeu? Então seria isso: estratégias e pensar a longo prazo, né? Porque tem mudanças que você faz agora que não vai ter retorno próximo, e nem por isso você tem que desanimar, tem que continuar na estratégia e seguir adiante, que lá adiante vai chegar, né? Quanto ao mercado médico, então, cara, eu vejo com certo receio, porque assim, o número de faculdades, né, de medicina que abriram nesses últimos anos foi estrondoso, né? Com essa história do último governo, do mais médicos, trazendo médico de fora e abrindo mesmo, liberando para a faculdade. Meio que vai abarrotar, na verdade já abarrotou mesmo o mercado, né, da medicina. Eu tenho um filho que faz medicina, ele está na metade do curso, e eu assim, já conversei um pouquinho com ele sobre essas questões, né? Então eu vejo com um certo receio, principalmente nas grandes capitais, né, de ter dificuldade dessa leva nova de especialistas, quando chegarem, levar um tempo maior para ocupar o seu espaço, né? Por conta da concorrência. Porém, eu enxergo também na medicina um outro lado bom, em termos, claro, estou falando aqui da parte de mercado, tá certo?
né? Eu acho que a medicina ainda possibilita ao médico ele ter uma independência em termos de ação maior do que outras profissões, né? Porque aqui no Nordeste, por exemplo, o cara que chegar e encontrar abarrotado aqui a capital, se ele for para o interior, ele dá certo. Entendeu? Então, assim, então tem esse lado positivo. Tem um lado negativo que eu acho que está vindo muito médico e daqui a 5 anos, 10 anos o negócio vai ficar mais difícil, mas não impossível, para você atingir o seu objetivo. E tem o lado positivo dessa possibilidade de você caminhar para outras áreas, né? Outros locais, ir para o interior e você poder se virar bem, coisa que outras profissões não permitem. Então, eu ainda enxergo isso na medicina, entendeu?